Olá, amigos internautas, professor Júlio César Cordeiro sobre a Itapipoca. Hoje vamos conversar sobre a cultura de Itapipoca. E aí vamos voltar lá ao período dos paleoíndios, onde eles fizeram gravuras numa pedra que está localizada na comunidade de Mucamo de Baixo, numa serra que divide aqui as duas comunidades, Arrudeador e Mucamo de Baixo. Lá na comunidade do Mucamo, nascemos e nos criamos, moramos muitos anos naquela comunidade. Essa pedra é denominada Pedra Ferrada. Ela tem algumas gravuras feitas pelos paleoíndios, não temos uma data precisa. E ela está a 350 metros de altura acima do mar. Né? São os primeiros sinais de manifestação das artes plásticas no município da Itapipoca. E aí em 1862 nós vamos ter a chegada dos portugueses que trazem para cá a cultura europeia, que na realidade veio e massacrou a cultura dos povos nativos daqui, que eram os Anassé, que foram levados da região para uma região que hoje pertence a um outro município, que não o nosso, né? E houve então esse massacre, né, também cultural daquela gente. Em seguida, nós vamos ter a chegada dos africanos, que vieram na condição de escravos. Portanto, também a supremacia da cultura europeia sobre a cultura de um segundo povo, né? Aliás, de um terceiro povo, que veio formar a nossa gente. Na condição de escravo, eles não tinham direito a manifestar a sua cultura, a sua religião, né? Eram escravos a serviço, né, exclusivamente dos latifundiários da nossa região. Com a construção da igreja, da primeira igreja, do primeiro templo religioso, né, daquela a igreja de pedra em São Bento da Amontada, nós vamos ter então sinais, né, também da cultura europeia sendo manifestada no nosso território. Aí veio a imagem sacra de Nossa Senhora com o título de Imaculada Conceição para aquela igreja, né, aquela capela. E com certeza ali foram introduzidas as orações católicas, os cantos católicos daquela época do século XVIII. Em seguida a gente vai ter uma segunda construção de uma capela, que foi a da do sítio São José, com a imagem vinda de Portugal, para adornar o altar-mor. Nossa Senhora com o título de Das Mercês. Ali aconteciam os casamentos, as celebrações de missas, né? Todo o ritual religioso da Igreja Católica. E esse povo, eles vieram para cá, não se sabe, alguns deles letrados, outros não. Então nós tivemos inicialmente uma população analfabeta, formando o nosso município, né? A nossa região, nosso território geográfico. E isso dificultou muito as primeiras manifestações, né? Por falta do conhecimento mesmo, da letra, do domínio da letra, da leitura, né? E não temos sinais, registros oficiais, nem na memória mesmo dos nossos avós foi dito algo a respeito de cultura, de manifestações culturais naquela época, das artes plásticas, né, que foi um pedido feito pelo João Alves, num comentário de um vídeo anterior nosso. Mas a gente vai saber que a primeira vez que a música foi introduzida assim na condição de festa não religiosa dentro da nossa região já é em 1821, com o casamento da filha do Coronel José de Agrela Jardim. Então eles trouxeram uma banda de música de Fortaleza para tocar, né, nos festejos que duraram 3 dias. Então essa foi a primeira... o registro de primeira manifestação festiva com uma banda realmente tocando dentro da nossa região. Nós ainda não éramos município, né? Ainda éramos povoação de São José. Aí vem a construção, em 1869, a bênção da igreja de São Sebastião e a vinda da imagem do padroeiro, São Sebastião, né? Uma imagem sacra que também veio de Portugal. No finalzinho do século XIX, a bênção solene da nossa atual catedral,
a nova capela do município da Imperatriz, a nova matriz, né? E ali uma nova imagem de Nossa Senhora das Mercês, só que essa foi confeccionada na Bahia. E alguns crucifixos que foram doados vindo de Fortaleza, né, para as capelas de batismo e do Santíssimo. Em 1905, de acordo com o memorista José Frota Neto, nós vamos ter a vinda para Itapipoca da família Araújo. Lucas Araújo, casado com a Pegentina Araújo, que era professora, que veio de Crateús para trabalhar em Itapipoca. E o irmão dele, Francisco de Araújo. E eles introduziram, essa família foi quem introduziu a música de fato na Itapipoca. Já Itapipoca. Nós tínhamos perdido o nome Imperatriz, já éramos Itapipoca. Em 1910 eles fundam uma primeira banda de música, logo em seguida uma segunda banda de música. Aí ficou um irmão com uma banda e o outro irmão com uma banda de música, porque naquela época a política era dividida e os irmãos ficaram divididos, né? Do lado do grupo do Anastácio Braga e o outro do lado do grupo do Migueira e do prefeito local. Nós já tratamos dessas questões políticas aqui, acho que em vídeos anteriores, mas também logo vamos adentrar nelas novamente, né? Quando começarmos a trabalhar agora o século XX aqui no nosso canal. E então, de acordo com o nosso ator, né, Marcos Braga, a Pegentina Araújo, ela tinha um piano na sua residência e ela realizava saraus na sua casa, né, naquela sua residência. São sinais, né, dessas manifestações. As festas, né, era comum ser realizada nas residências, nas sedes das fazendas, isso a partir de 1930, né, de acordo com José Frota Neto. Aí nós vamos já ter a introdução de instrumentos musicais nessas festas. A harmônica, que é uma espécie de sanfona, o zabumba e o triângulo. Era o trio, né? O regional, que a gente hoje ainda chama de regional. E alguns fazendeiros começaram então a promover festas uma vez por ano, né? Aqui na região sertaneja nós tínhamos o Zé Bruno, na Imbira, e o Douza aqui na fazenda Lagoa do Mucambo. Eles realizavam essas festas no período junino, né? Celebrar a colheita. E aí era comum eles realizarem sempre anualmente no dia de São João, ou véspera de São João e de São Pedro. Um escolhia uma data e o outro ficava com a segunda data. E no ano seguinte eles faziam a troca de datas, né? Para promover então o Chitão. O Chitão era uma festa bem popular mesmo, né? E no intervalo dessas festas foi introduzida a quadrilha. Não naquele aspecto da quadrilha atual. Era os dançarinos, os participantes da festa eram convidados no intervalo a formar uma quadrilha. Aí tinha uma pessoa que ia puxar a quadrilha, o cordão da quadrilha, né? E os passos eram, naquela época, todos em francês, à l'Aventure, en arrière, né? Por aí vai. E uma coisa bem simples, bem popular mesmo, né? Depois eles mudaram, eles começaram a realizar festas no Paço Municipal. E hoje é o prédio da antiga Câmara de Vereadores de Itapipoca, ali onde estão os cartórios. Ela parte de cima foi palco de muitas festas. Lá na década de 30, 40, nos anos 40, né, e 30 e 40 e 50 houveram muitas festas naquele local. Não tinha clube ainda na Itapipoca, né? E nos interiores, essas festas juninas, que a festa do Chitão começou na zona rural de Itapipoca. Depois foi que ela foi levada para a sociedade, a elite, né, o que é chamada elite da sede urbana do município. Depois ela foi transformada em festa da Chita, né, conhecida como festa da Chita. Isso tudo são memórias do nosso grande e saudoso José Frota Neto. E durante alguns tempos, no Estado Novo,
a coisa passa uns anos sem realizar essas festas, depois elas retornaram devagarinho novamente ao cenário, né, do município de Itapipoca. E aí nós vamos ter também aqui na região sertaneja uma presença muito forte, já no século XX, dos reisados e a dança do São Gonçalo. Né? Que hoje a gente já não vê mais isso aqui no nosso sertão. Essa região do Mucamba, Arrudeador, Taboca, isso aqui era muito forte. Né? O reisado mais pro lado do Mucamba e aqui mais pro lado do aqui é Arrudeador, Taboca e áreas adjacentes, o São Gonçalo. Hoje a gente já não vê mais essa tradição sendo mantida, né, aqui na região. A dança do São Gonçalo é uma promessa, né, que se faz ao santo e então se realiza aquele festejo como pagamento daquela promessa. E o nosso reisado, ele é na realidade uma mistura dos reisados com o Bumba Meu Boi, né, aqui na região sertaneja. Ela é realizada no mês realmente de janeiro, né, período de Santos Reis, mas ele tem essa característica do Bumba Meu Boi. Né. Nós vamos ter o surgimento dos poetas populares na Itapipoca e na década de 60, década de 60, muito forte a presença de Cândido Teixeira e Agobá. Essa dupla fez história na Itapipoca, principalmente aqui na nossa região sertaneja, nas grandes fazendas. A dupla sempre era chamada a realizar as conhecidas cantorias. Aí logo em seguida vem o Manuel Silva, mais na frente o Benedito Barbosa, que é o que se mantém. Agobá e Cândido Teixeira, todos dois já de saudosa memória. Era comum também naquela época, foi introduzida nas feiras livres de Itapipoca, vinha de fora os chamados, eles chamavam aqui na Itapipoca de romance, era a literatura de cordel, os cordelzinhos que eles começaram então a comercializar na feira, e as pessoas, os fazendeiros compravam e levavam para a sua comunidade. E ali era comum se reunir naquela casa à noite para uma pessoa que tinha domínio de leitura fazer a leitura daquela história do cordel, aquele romance de cordel. Né? Isso foi muito comum também aqui na nossa cultura. Aí em seguida vem a introdução do rádio, né? nas casas das famílias abastadas, e no interior, na zona rural, era comum no domingo se realizar bazares na casa daquelas famílias, onde tinha uma moça, um jovem, né, reunir aqueles rapazes, aquelas moças para dançarem através das músicas que eram tocadas no rádio. Era comum no interior muito também a Tupinambá de Sobral, que era a rádio ouvida em toda essa região naquela época, as novelas de rádio, né? Era no interior, isso eu assisti bastante novela de rádio, porque o meu avô era viciado em novela. Como nós morávamos com ele, então ele sentava lá na cadeirinha dele e nós, todos os meninos, deitávamos no chão ali para assistir às novelas. Né? Quem não lembra do Direito de Nascer, né? Que marcou toda uma geração. Né? E 1950 vem a introdução, a criação do maracatu em Itapipoca, na década de 50. João Pretim, Chico Vermelho, já de saudosa memória, introduz o maracatu. Na década de 70, os blocos carnavalescos e as escolas de samba. E aí nós vamos ver o besouro, o bola preta, a escola de samba, a tesoura, né? Tudo de coisas que não existem mais. Apesar de ainda termos o maracatu, né, e as escolas de samba na Itapipoca, mas esses nomes que eu citei, né, são coisas do passado já, mas que marcaram toda uma geração, né, toda uma cultura aqui na nossa região. Nós vamos ter a Escola Normal de Itapipoca, depois transformada em Joaquim Magalhães. Foi um celeiro de formação de pessoas, né, que enveredaram pela a cultura. Ali nós tínhamos o José Frota Neto, escreveu o hino da Itapipoca.
professor de música dentro daquele colégio. Silva Novo, né? E dali saíram o Amaury Benevides, que criou a canção de Itapipoca, que é um poema belíssimo, né? Belíssimo. Quem não é apaixonado pela canção de Itapipoca? Davino, Elaine Abreu, Jacinta Pinheiro, passou por ali, né? Que tem hoje CDs gravados, é filha, parenta nossa, filha do saudoso Chico Pinheiro. E tantos outros que enveredaram pelo ramo da cultura, né? Passaram pela antiga escola normal e depois transformada em Joaquim Magalhães. Em 1970, a volta do Sebastião, né, que é o nosso populatiola para Itapipoca, ele introduz as quadrilhas com uma nova característica, não mais aquela quadrilha de intervalo de festas, né, mas a quadrilha enquanto grupo, né, enquanto movimento maior. E aí as quadrilhas de bairro já estavam, foi a efervescência na década de 70, e de escolas, no mês de junho. Cada escola realizava sua festa junina, no final do semestre letivo e com uma quadrilha da própria escola. Em 1980, na década de 80, melhor dizendo, a professora Elvia Barroso, né, introduz os festejos juninos no Centro Social Urbano. Aí começam então as competições de quadrilhas. E a professora Elaine Abreu retorna de Fortaleza para Itapipoca, cria a quadrilha da Fazendinha, passa então a disputar com a quadrilha da estação, que era do Tiola. A da estação logo se acabou e a da Fazendinha perdurou até os anos 2000, por aí, com outros nomes, mas com raiz lá na antiga quadrilha da Fazendinha, que nasceu do grupo de jovens da paróquia de São Francisco de Assis, né, com o trabalho da professora Elaine Abreu. Então Itapipoca hoje é um celeiro cultural. Nós temos atores, nós temos cantores, nós temos poetas, nós temos cantores, por aí vai, né? Por aí vai. A manifestação cultural na Itapipoca, as manifestações culturais são muito fortes, muito fortes. Temos uma banda Dona Zefinha, que hoje é de renome internacional. Nós temos um balé baião com representação a nível de Brasil. Nós temos o Marcos Braga, né, que é excelente na área do teatro. Tivemos a Fernanda Praciano, que foi uma poetisa, uma verdadeira poetisa durante muitos anos aqui na Itapipoca, década de 80, início da década de 90. Deveria voltar, né, Fernanda? A atuar nesse campo tão belíssimo que você tanto contribui. Nós temos um Genésio Menezes, né, também, que é um excelente artista, cantor, compositor, escola de samba, né? Aquarela, que permanece já durante décadas. E aí nós temos no campo das artes plásticas, hoje se destacando o João Alves, né? E agora o Raimundo Leontino, que está inclusive fazendo faculdade nesse campo das artes plásticas, e já começa a desenvolver também trabalhos, né, na área. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. O poder público de Itapipoca precisa voltar o seu olhar para este grande celeiro cultural que é a Itapipoca. E desenvolver um trabalho de incentivo, inclusive de resgate das manifestações culturais da Itapipoca, que estão um pouco adormecidas. Os reisados, os São Gonçalos, isso precisava ser trabalhado nas nossas escolas no sentido de levantar novamente essa coisa, principalmente no interior, na zona rural do nosso município. Vamos ver aí se a gente consegue, né, devagarinho, com paciência, fomentar junto aos que hoje fazem a cultura de Itapipoca e a administração pública e a própria Secretaria de Educação poderia entrar como parceira, né, para que a gente possa resgatar todo esse campo cultural da Itapipoca que está um pouco adormecido. Eu me preocupo inclusive com os poetas populares, porque já se foi Agobá,
Cândido Teixeira. Manuel Silva já tem uma idade bem avançada, né? E aí fica o Benedito Barbosa, e parece-me que tem um grupo também ali da Lagoa da Cruz, que eu não recordo bem aqui o nome dos meninos. Mas parabéns para eles, né? Que estão aí. É coisa nova, mas precisaria ter muito mais, né? Os sanfoneiros da Itapipoca. Itapipoca tem esse, olha, um capitão, gente, né? O capitão era para ser hoje um sanfoneiro de nome nacional ou até mais, pela capacidade técnica que aquele cabra tem, né? E nomes novos que estão aí também no mercado aqui em Itapipoca, né? Na época das quadrilhas, esses grupos quadrilheiros contratam sanfoneiros excelentes. Precisamos, né? Nos esforçar no sentido de redesenhar esse campo cultural da Itapipoca e valorizar mais o nosso movimento cultural. Era isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.